No dia 23 de janeiro de 1959, a burocracia soviética carimbou a autorização oficial para uma expedição estudantil rumo ao norte dos Montes Urais. O grupo era formado por jovens brilhantes do Instituto Politécnico, mas, na última hora, um homem estranho foi incluído na equipe, Semyon Zolotaryov. Com 37 anos, veterano condecorado da Segunda Guerra Mundial, sua presença quebrava completamente a dinâmica dos estudantes. Era mais velho, experiente e carregava um passado envolto em mistério. Imediatamente, pediu que todos o chamassem pelo codinome Sasha. Sua família nunca soube explicar o motivo dessa mudança de identidade repentina. Tinha tatuagens enigmáticas, feitas durante o serviço militar ou em períodos de confinamento na URSS, uma estrela e a inscrição Georgi. Não parecia apenas um esquiador. Parecia alguém cumprindo uma missão secreta na imensidão branca da Sibéria. O destino joga com cartas marcadas. Em 28 de janeiro, a morte escolheu quem poupar. Yuri Yudin, um dos estudantes originais, foi acometido por uma crise forte de reumatismo e ciática crônica. Incapaz de seguir viagem, teve que deixar os amigos na isolada vila de Visay e iniciar o retorno solitário. Ao se despedir, recebeu de presente um amuleto feito com pele de urso silvestre, oferecido por um morador local. Aquele gesto de superstição siberiana parecia um aviso silencioso do que estava por vir. E enquanto o grupo desaparecia no horizonte gelado, Yudin carregava a doença que, ironicamente, garantiu sua sobrevivência. Décadas depois, ele contou em entrevistas que o fantasma daquela despedida o perseguiu por toda a vida. Tinha certeza, se seu corpo não tivesse falhado, teria sido a 10ª vítima da montanha, e passou anos tentando decifrar o que aconteceu. Na tarde de 1º de fevereiro, por volta das 15 horas, uma tempestade de neve brutal cegou a expedição. Com visibilidade quase nula, perderam a rota e tomaram a decisão fatal: acampar na encosta desprotegida da montanha Kolasiako. Para montar a barraca e se proteger dos ventos cortantes, usaram pás para escavar e nivelar a neve acumulada. Sem perceber, ao cortar a camada de gelo, ativaram um mecanismo invisível que desencadearia o desastre horas depois. Estudos modernos, publicados na revista Nature, comprovaram que esse corte desestabilizou a estrutura da placa de neve superior. Ao longo da noite, o peso do vento e da neve acumulada foi aumentando a pressão, até que, por fim, o teto natural da encosta cedeu sobre eles. A noite caiu e o terror se instalou na encosta que os nativos da tribo Mansi chamavam de Kolasiako. Em sua língua, esse nome significa literalmente Montanha dos Mortos. Há séculos, uma lenda contava que exatamente 9 guerreiros da tribo haviam morrido ali de forma misteriosa, após invadirem uma área sagrada protegida pelos espíritos. E o grupo de Igor Dyatlov tinha, naquela madrugada, exatamente 9 pessoas. Quando o perigo chegou, eles rasgaram a lona da barraca por dentro e fugiram desesperados para a escuridão. Abandonaram casacos, botas e mantimentos, correndo descalços ou apenas de meia sob uma temperatura de menos 30 graus Celsius. Para os anciãos Mansi, os jovens haviam cruzado um limite invisível e despertado forças ancestrais que cobraram o mesmo tributo do passado. Quase um mês depois, em 26 de fevereiro, as equipes de busca encontraram a barraca parcialmente soterrada. A cena desafiava a lógica. O perito Mikhail Sharavin confirmou que a lona fora rasgada por dentro. Dentro, roupas pesadas, alimentos e objetos pessoais permaneciam intactos. Ao lado, havia uma câmera fotográfica apoiada em um tripé. Ao revelarem o filme, a última imagem, conhecida como foto número 31, mostrou algo perturbador: um borrão luminoso esférico brilhando contra a escuridão. Seria o registro visual do perigo que se aproximava? Essa imagem deu origem a teorias: testes de armas secretas soviéticas, fenômenos naturais raros ou até objetos não identificados. O que é certo é que, segundos depois, os jovens tomaram a decisão que levou todos à morte. No dia seguinte, os primeiros corpos foram encontrados na borda da floresta, sob um enorme pinheiro siberiano. Estavam descalços e vestiam apenas roupas leves, com queimaduras enigmáticas nas extremidades. Mas o detalhe mais assustador estava na árvore. Os galhos inferiores estavam quebrados até 5 metros de altura, com pedaços de pele e sangue congelado presos na casca. Sasha estava entre eles. A perícia concluiu que escalaram com as mãos nuas, ferindo-se gravemente. Não tentavam fugir de algo visível, queriam subir alto para ver a barraca na escuridão. Porém, o frio extremo causou cegueira térmica temporária, transformando a floresta em um labirinto sem saída e deixando-os completamente à mercê da natureza. Durante o mês de março, mais corpos foram encontrados alinhados em direção à barraca. A polícia soviética, em busca de um culpado, prendeu e interrogou com violência caçadores e líderes da tribo Mansi. A suspeita era que os nativos tivessem atacado o grupo por invadir territórios sagrados. Mas os laudos médicos destruíram essa hipótese. Todos morreram exclusivamente por hipotermia, sem ferimentos causados por armas, golpes ou objetos cortantes. Os Mansi foram soltos,
mas alertaram que a montanha tinha suas próprias regras e que os forasteiros ignoraram os sinais de perigo. Com a tese de homicídio descartada, as autoridades ficaram diante de uma tragédia sem explicação óbvia. A verdadeira dimensão da tragédia só apareceu em 4 de maio, quando o calor derreteu a neve mais espessa. Os últimos 4 corpos foram encontrados enterrados a 4 metros de profundidade, em uma vala na floresta, entre eles, o de Sasha. As autópsias revelaram ferimentos graves, costelas quebradas e o crânio esmagado por um impacto muito forte. Mas havia um detalhe que confundia todos: não havia nenhum hematoma, corte ou ferimento visível na pele. O legista Boris Vozrusden explicou que esse tipo de dano interno sem lesão externa só pode ser causado por uma onda de choque ou pressão extremamente intensa. Essa descrição coincide exatamente com o efeito de uma avalanche de placa de gelo compacto, que atingiu a barraca antes mesmo da fuga. No final de maio, o investigador Lev Ivanov recebeu um resultado surpreendente. Testes apontaram altos níveis de radiação beta nas roupas de Sasha e de outro membro da expedição. Pouco tempo depois, o governo soviético encerrou o caso de forma abrupta e classificou todos os documentos como segredo de Estado. A conclusão oficial foi vaga. O grupo morreu por causa de uma força espontânea da natureza, a qual não conseguiram resistir. Essa frase faz refletir: o que é mais assustador? A fúria da natureza ou a mão do Estado que esconde a verdade para proteger seus próprios interesses militares? O silêncio imposto transformou uma tragédia real em um enigma que atravessou gerações. Décadas se passaram, o gelo dos Urais derreteu e se formou de novo, mas o mistério do Passo Dyatlov continua vivo. Juntando fatos científicos, lendas locais, detalhes da investigação e o contexto da época, percebemos que a tragédia mostra, acima de tudo, a fragilidade humana diante do desconhecido. Muitas vezes, a busca por respostas exatas esbarra no silêncio das montanhas e no tempo. Os 9 jovens foram à montanha em busca de aventura e superação, mas acabaram se tornando parte da história dos maiores enigmas do mundo. Talvez a força espontânea citada no relatório seja apenas o nome que damos ao que não conseguimos explicar. No fim, o Passo Dyatlov não é só sobre como morreram, mas sobre a eterna necessidade humana de querer decifrar o inexplicável. E assim se encerra a história do Passo Dyatlov, uma tragédia que virou lenda, escondida por décadas sob o gelo e o silêncio do Estado. Hoje, juntando ciência, provas e contexto, vemos que nem tudo que parece sobrenatural é realmente inexplicável. Muitas vezes, o mistério nasce da falta de informação. Se você chegou até aqui, significa que gosta de ir além das teorias e descobrir a verdade por trás dos grandes enigmas da história. Deixe aí nos comentários qual foi o detalhe que mais te surpreendeu ou qual explicação você considera mais coerente. Compartilhe esse vídeo com quem também gosta de desvendar o desconhecido e inscreva-se para continuar acompanhando histórias reais que desafiam a nossa imaginação.